começar a trabalhar especificamente amplificadores operacionais, a gente vai trabalhar aqui dois conceitos, e foi por isso que eu propus aquela lista de aqueles exercícios lá de equacionamento de circuitos. A gente vai trabalhar o conceito de função de transferência, tá? Aqui de circuitos lineares, então, função de transferência no tempo só, sem pensar em domínio da frequência. Vocês vão estudar lá em circuitos 3 e nas disciplinas de processamento de sinais bem mais a fundo essa ideia de função de transferência, mas aqui é só para a gente poder aplicar em amplificadores operacionais, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de função de transferência e de ganho, tá? Esse conceito de ganho. A função de transferência, então, ela é uma equação matemática literal que ela relaciona a entrada e a saída de um sistema, tá? Ou entradas e saídas de um sistema. Então, se a gente tem um sistema linear, tá? E o que define o sistema linear? Quando ele tem uma resposta linear em todo o período em toda a faixa de operação dele. Né? Então, a resposta dele é linear. Eu tenho uma equação só que determina a resposta desse circuito. Tá? Então, essa função de transferência ela vai ser uma equação que relaciona duas condições desse circuito. Né? Normalmente, uma entrada e uma saída. Né? Então, eu posso ter várias funções de transferência para o mesmo sistema. Tá? Desde que eu tenha, elas vão ser diferentes se eu estou relacionando entradas e saídas diferentes. Né? Então, elas podem também relacionar duas condições de saída, por exemplo. Né? Se eu estou considerando ela como uma condição geradora, se uma saída é uma condição geradora, ela pode ser base para uma outra função de transferência. Tá? Então, a função de transferência ela sempre tem essa característica, né? É uma relação de uma saída ou de um ponto em relação ao outro. Né? Então, eu posso ter várias funções de transferência a partir do mesmo sistema, né? Aplicado ao mesmo sistema. Deixa eu botar aqui. Tá, então, como eu comentei ali, um sistema linear ele tem uma única equação para todo o tempo que a gente está analisando. Tá? Isso define o sistema ser linear ou não. Tá? Então, analisando só a função de transferência de um circuito simples. Tá bem parecido com aqueles que a gente viu lá, né? Então, se eu tenho nesse circuito aqui, né? Eu tenho uma condição de entrada, né? E nessa condição de entrada eu posso ter uma fonte de corrente contínua, como as que a gente tinha no circuito, ou eu posso aplicar aqui nessa entrada uma fonte alternada, como que vocês vão trabalhar lá em circuitos 2. Né? Posso ter uma fonte alternada como entrada. Então, nesse caso aqui, a gente está considerando essa entrada E1 como sendo esses dois pontos de conexão, né? Ponto que entra no R1 e esse ponto que é comum à saída e que conecta ao R2. Tá? Então, a função de transferência para esse circuito aqui é a relação entre a tensão de saída, ou esse valor de saída, e o valor que eu tenho na entrada. Se ele for um valor senoidal, a minha saída, nesse caso, por ser um circuito puramente resistivo, também vai ser senoidal, né? E em fase ainda nesse caso. Então, qual que é a função de transferência que relaciona a saída S1 com a saída S2? A relação que eu tenho entre S1 e S2 é dada por o valor desse resistor dividido por R1 mais R2. O que é essa relação? Que a gente viu agora nos exercícios. Questão aí. É uma relação em série, professor, é isso? É, porque os dois estão em série, Sim. né? Então, olha só. Esse E1 aqui, que a gente tem aqui,
não é o mesmo... Ele veio aqui para baixo porque ele é a relação, eu quero saber a relação entre essa saída e essa entrada. Essa saída aqui, a equação só da tensão de saída não é igual a E1, que multiplica R2 dividido por R1, R2? Né? O valor dessa tensão aqui que eu tenho, ela é igual a essa tensão que multiplica o R2 dividido por essa soma. Beleza? Para eu ter a relação entre essa saída e essa entrada, né, ou seja, a saída dividido pela entrada, eu vou ficar só com os valores de resistência. Né? Então, como a função de transferência é uma relação entre uma saída que eu quero medir e uma entrada, a equação matemática que determina essa função de transferência é dada por R2, R1, R2, para esse circuito aqui. Né? Então, essa daqui é uma equação válida para esse circuito aqui, porque ele é um circuito série e eu tenho esse comportamento. Tá? A função de transferência ela também pode ser dada por um diagrama de blocos. Tá? Como é que a gente lê esse diagrama de blocos? A minha saída é igual à entrada multiplicada pelo que eu tenho aqui dentro. Né? Então, quanto que vale a tensão que eu meço aqui no S1? Ela é igual à tensão de entrada vezes esse bloco aqui. Né? Deixa eu mudar a câmera aqui para o caderno para a gente ver um exemplo. Vamos lá. Então, naquele circuito, a gente tem isso daqui, né? Eu tenho um circuito linear, eu tenho aqui o meu S1, aqui eu tenho E1, R1, R2. Tá? O S1, ele é igual a E1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Beleza? Concordam que essa daqui é a equação de S1, né? Então, a função de transferência é igual a S1 sobre E1. Pelo menos essa que eu quero calcular. Que é igual, né, eu passando E1 para cá, a R2 sobre R1 mais R2. Beleza? Então, se por acaso os meus resistores, o valor dessa... Não, lapiseira, Deus diga. Se eu determinar para esse circuito essa relação, esse resistor aqui vale 10 ohms e esse daqui vale 20 ohms. Certo? Então eu tenho aqui 20 dividido por 10 mais 20. Então, 20 dividido por 30, 2 terços. Certo? Então, a função de transferência para esse circuito, ou seja, a relação entre S1 e E1 é igual a 2 terços. Certo? Transformando isso aqui num diagrama de blocos, a gente tem E1, 2 terços e o S1. Essa função de transferência ela determina a relação entre essa saída e essa entrada. Então, se por acaso eu colocar, se o meu E1 for igual a 10 volts, quanto que vale o meu S1? Meu S1 ele é igual a 10 vezes 2 terços. Então, meu S1 é igual a 20 dividido por 3, que dá quanto? Eu sou ruim de conta.
6,67 volts. Ou seja, a tensão S1 ela é igual a 2/3 da tensão de entrada. Beleza? Então, a função de transferência desse circuito aqui, né, a relação entre a saída e a entrada com esses valores de resistência é igual a 2/3. Tá? Se eu tivesse os dois valores iguais, qual que seria a relação? Se aqui fosse 10 e aqui fosse 10 também. Vocês estão escutando? Sim, está bem claro, Reginaldo. Tá. Beleza. Qual que seria, então, a relação se os valores de resistência fossem dois resistores de 10 ohms? Qual seria a função de transferência desse circuito? Né, o S1 sobre E1, R1, R2, R1 mais R2. Alguém respondeu? Meio, isso mesmo. Né? Se eu tivesse aqui 10 dividido por 10 mais 10, isso aqui dá 1,5. Então, com dois resistores iguais, a função de transferência desse circuito seria meio, né? Ou seja, S1, E1, 1,5, S1. Então, eu tenho metade da tensão de entrada aparecendo aqui em S1. Né? Se eu tenho 10 volts, eu teria 5 volts na saída. Beleza? Tá? Então, sempre que eu tenho uma função de transferência, eu tenho uma relação entre uma tensão de entrada e uma tensão, entre uma tensão de entrada e uma tensão de saída, aonde eu quero calcular. Tá? Para ver se ficou claro para vocês, tá? Eu quero que vocês escrevam, tá? Isso vai ficar como exercício para vocês mandarem, agora que vocês já estão craque em fazer as equações dos circuitos. Eu quero que vocês mandem lá no SIG, eu vou abrir a tarefa lá para vocês, essas três funções de transferência. Tá? A relação entre S1 e E1, entre S2 e E1, né? Então essa tensão, essa relação aqui, e essa daqui que é a relação entre S1 e S2 também, tá? Então esse é um exercício que vocês vão fazer para a próxima semana, um deles, tá? Alguma dúvida desse exercício? Não, por enquanto não. Tá? Então, semana que vem eu vou pedir para vocês fazerem essas duas funções de transferência, essas três funções de transferência aqui. Tá? E mais essa daqui, que é uma relação entre essa saída e essa entrada aqui. Tá? Então, dois exercícios tranquilinhos ali, só para vocês irem praticando. Tá? Em termos de análise de circuito, o circuito ele é linear quando ele é composto por elementos passivos ou ativos. Tá? Ele pode ser linear mesmo com componentes ativos. Tá? Então, resistor, indutor e capacitor, né, tem o comportamento linear. E eu posso também ter transistores como circuitos lineares, desde que eles estejam operando na sua região linear. Tá? Todo mundo que está fazendo eletrônica básica ou já fez eletrônica? Alguém não está fazendo? Comecei a fazer agora. Tá, beleza. Não, só porque os transistores vocês vão estudar lá na disciplina com o Loma, né? Então, não é o nosso foco aqui, mas só para vocês já saberem que vocês vão ter lá transistores operando em região linear e não linear. Quando eles estão na região linear, eles vão representar o funcionamento de um circuito eletrônico linear, tá? Então,
posso ter um circuito só com resistor, onde eu tenho essa resposta aqui, né? Tensão VT é igual a R1 vezes I1. E eu posso ter com componentes, com outros componentes passivos também, né? Então, a tensão VT ela é igual à tensão no resistor, mais a tensão no indutor, mais a tensão no capacitor. A tensão no resistor é igual à resistência vezes a corrente no tempo. A no indutor é igual à indutância vezes a derivada da corrente no tempo. E a tensão no capacitor é igual a 1 sobre a capacitância, a integral da corrente no tempo. Tá? Então, apesar dela poder variar no tempo, né, então, essa tensão ela pode variar no tempo, mas a resposta é linear. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Tranquilo. Nesse circuito aqui, eu tenho dois resistores iguais, né, então, tenho dois valores de R. A relação entre o S1 e o E1, né, é igual a o E1 sobre 2, né? Esses dois valores são iguais, eu tenho metade da tensão aqui. Então, o diagrama de blocos dela é isso daqui, né? É linear. Para todo valor de E1, de entrada, eu tenho um S1 que vai ser igual a metade dele. Tá? Olha esse segundo circuito aqui. Tá? Nesse segundo circuito, eu tenho os dois mesmos resistores aqui, só que agora eu tenho conectado a um dos resistores um diodo Zener. Tá? Diodo Zener vocês também vão estudar lá em eletrônica básica. Aqui só para termos de... só para a gente ver o efeito dele no circuito. O diodo Zener ele é um componente que ele vai grampear essa tensão em 5 volts, né? Então, qualquer valor abaixo de 5 volts ele não vai interferir, só que se eu tentar colocar entre esses dois terminais um valor maior do que 5 volts, ele vai bloquear aquele valor em 5 volts. Tá? Ele faz isso drenando corrente por ele. Tá? A gente não vai entrar aqui em como que ele faz isso, porque esse é assunto lá para eletrônica básica, mas só para vocês saberem que a gente tem um componente que tem esse comportamento. O que acontece nesse circuito? Enquanto o E1 é menor ou igual a 10, eu tenho essa mesma relação, né? Ele funciona como um circuito linear, ou seja, o valor de S1 ele responde a uma equação para E1. A partir do momento que essa tensão aqui passa a ser maior do que 10 volts, a tensão em cima do S1, essa tensão aqui, ela vai bloquear em 5 volts. Né? Então, eu tenho uma descontinuidade nesse gráfico. Né? Então, se a gente pegar o gráfico daquele circuito ali, né? O gráfico do primeiro circuito, ele é um gráfico, nesse caso ali, linear, né? Então, tensão, tempo. Se esse daqui é o nosso valor para aquele primeiro circuito lá, a tensão S1, ela vai ser sempre, para qualquer instante de tempo, ela vai valer metade de E1. Né? Para qualquer instante de tempo, o valor dela vai ser esse. Naquele outro circuito, eu tenho um comportamento assim. O tempo, V. Quanto V? Até o V ser o valor de 10 volts, e o valor de 10 volts, ele tem um comportamento linear. Opa. Aqui é... Por isso que eu não gosto de fazer de caneta. Vou fazer aqui embaixo. Aqui é o valor de tensão até 5 volts. Enquanto o S1 é menor do que 5 volts, né? Porque
ele é metade do valor de E1, eu tenho um comportamento linear. A partir desse momento aqui, ele trava em 5 volts. Então, aqui eu tenho uma descontinuidade, né? Ele não tem mais uma única equação linear. Eu tenho duas equações que regem o funcionamento. Se eu analisar, e se eu tiver como resposta só a etapa de funcionamento linear dele, ou seja, só nessa etapa aqui, ou só nessa etapa aqui, se eu analisar ele por partes, né, eu tenho um comportamento linear, mas o conjunto inteiro não é linear. Ficou claro isso? Ficou, professor. Tá? Ficou. Então, se eu pegar só uma partezinha, ela vai ser linear. Só que o comportamento inteiro do circuito não é linear, né? Ele tem uma interrupção aqui, eu preciso de duas equações para determinar o funcionamento total dele. Tá? Então, isso que determina quando um circuito é linear ou não linear. Os ampops a gente vai ter eles operando tanto com resposta linear quanto com resposta não linear, dependendo do funcionamento dele. Tá? Então, o nosso último assunto de hoje, e é um assunto bem tranquilinho, é em termos de ganho. Tá? O que é o ganho de um circuito? Tá? Quando a gente coloca valores na função de transferência, foi o que a gente fez aqui, ó, né? Quando eu determinei valores para esses resistores que eu tenho aqui, né? Então, quando essa função de transferência ela deixa de ser apenas literal e passa a representar um valor, eu tenho um valor numérico, né? Então, a partir do momento que eu tenho os valores de resistores, a minha função de transferência ela ganhou um valor numérico. O módulo desse valor numérico vai representar o ganho do meu circuito, tá? Ou o ganho da minha, do comportamento desse circuito, né? Então, se o módulo do ganho ele é um valor maior do que 1, eu tenho um ganho maior do que 1 e eu tenho uma amplificação do sinal, tá? Se o módulo do ganho é um valor menor do que 1, o meu ganho está entre 0 e 1, tá? Eu tenho uma atenuação. Tá? Então, voltando aqui. Se o módulo da função de transferência é maior do que 1, eu tenho um ganho maior do que 1 e eu tenho uma amplificação do sinal. O que é uma amplificação? É o meu sinal de saída ser maior do que o meu sinal de entrada. Tá? Se a função de transferência do meu circuito, o módulo dela, é menor do que 1, o meu ganho está entre 0 e 1. E se o meu ganho está entre 0 e 1, eu tenho uma atenuação. Ou seja, a minha saída vai ser menor do que o meu valor de entrada. Tá? Os dois são ganho, né? Só que um eu tenho amplificação do sinal e no outro eu tenho atenuação do sinal, tá? Sempre o módulo do ganho vai determinar isso, tá? Então, fazendo aqui rapidinho, dado esses diagramas de blocos aqui, tá? Eu quero que vocês determinem se a gente tem atenuação ou amplificação, tá? Respondam ou no microfone ou ali no chat. O A, quem acha que ele está atenuando ou quem acha que ele está amplificando o sinal? Ele está amplificando. Tá. Quem concorda? Quem discorda? Alguém quer dizer o porquê que ele está amplificando? Se ele está amplificando? Pode falar, gente. Eu concordo com ele. Fala, Eugênio. O João concorda? Maior que 1 está amplificando. Oi? Não entendi. Maior que 1 não está amplificando? Isso, né? Como o módulo do ganho, o módulo da função transferência é maior do que 1, a gente amplifica o sinal, né?
Então, nesse A aqui, a minha saída ela é igual a 10 vezes o valor de entrada. Né? Está amplificando aqui em 10 vezes. No B, eu tenho amplificação ou atenuação? É atenuação? E aí, vocês concordam com o Paulo? Vocês discordam? Pode ter ganho negativo, professor? Eu acho que é ganho negativo, né? Pode ter ganho negativo. Ganho negativo então é uma amplificação, então. Isso. Ele está maior do que 1, né? Isso. Aquele... o ganho ele é sempre... alguém falou de módulo, o Jenison colocou ali. Atenuação é quando está entre 0 e 1, e é isso mesmo. Exato. Tá? Um ganho negativo, ele só simboliza que eu mudei a fase do meu sinal. Olha só. Entendi. Aqui no caderno, por exemplo, né? Ó, se a minha entrada é naquele caso ali, né? Eu tenho o ganho menos 5, S1, E1. Se o meu E1 ele é igual a 2 volts, por exemplo... Não está dando para ver, professor. Agora sim, melhor. Se o meu E1 ele é igual a 2 volts, isso quer dizer que o meu S1 ele é igual a menos 10 volts. Então, eu tenho um ganho do sinal, só que eu mudei a fase dele, né? Agora ele é negativo. Tá? Então, entendi. Ele é um sinal que, em termos de diferença de potencial, ele é maior, né? Uhum. Então, 2 volts aqui eu tenho 10 volts, então eu amplifiquei o sinal, só que eu mudei a fase. Tá? Entendi. E mudar a fase é porque antes ele era aqui, né? Então, meu sinal de entrada era 2 volts. E agora ele está na linha de baixo. Aqui, menos 10 volts. Fechou. Beleza? Tá? O C é amplificação ou atenuação? Esse é atenuação, porque é menor do que 1, né? Isso. Né? Está entre 0 e 1. Então, se o módulo está entre 0 e 1, isso quer dizer que o meu sinal de saída é menor do que o meu sinal de entrada. Então, a gente está atenuando o sinal. E para fechar, o D... Isso eu vou deixar os outros responder mesmo. É atenuação, só com inversão do sinal, conversão da fase. Isso mesmo. Né? A gente atenua porque meu sinal de saída vai ser menor do que o meu sinal de entrada e vai ocorrer o mesmo efeito, né? Eu só estou mudando a fase do sinal, né? Se por acaso ele fosse... fazer só mais um exemplo aqui para a gente, ó. Se eu tenho um sinal assim... A minha senoide ela é feia mesmo, tá, gente? Então, desculpa. Eu tenho, no caso aqui, um sinal de... um quinto ali, então eu vou botar aqui, ó, 50 e menos 50. Tá? Se eu tenho esse sinal de entrada, eu atenuando ele, eu aplicando nesse sinal de entrada aquela função de transferência de menos 1/5, então, o meu 50 vezes menos 1/5, ele é igual a menos 10. Certo? Então, o meu sinal de saída, ele vai ter a fase ao contrário daqui. Aqui é menos 10. Aqui é 10. Tá? Então, quando a gente tem o sinal DC, inverter a fase é isso, né? Ele vai trocar a polaridade. E quando a gente tem um sinal de corrente alternada, ele vai
inverter em relação ao de entrada, né? Então, aqui eu estou diminuindo o sinal. Claro que não está proporcional, né? Mas eu estou diminuindo o sinal em 5 vezes, né? E ele está com a fase ao contrário do que era esse sinal de entrada. Tá? Beleza? Então, isso aqui que é aquela atenuação. Tá? E para gente, só para a gente fechar, em circuitos eletroeletrônicos, os ganhos mais comuns são ganho de tensão, tá? Onde a gente tem a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Eu posso ter circuitos que dão ganho de corrente, que é a corrente de saída em termos da corrente de entrada, e ganho de... aqui está errado, né? GI e IGP, tá? Depois eu corrijo lá, eu coloco para vocês lá. Eu posso ter ganho de potência. Ganho de potência, normalmente, ele vai ser uma relação entre os dois, né? Entre corrente e tensão. Uhum. E quando eu tenho um ganho de potência entre a relação de potência de saída e potência de entrada, tá? A gente não vai entrar nisso agora, mas é comum a gente expressar o ganho em decibéis. A gente vai ver isso quando a gente estiver analisando lá as folhas de dados dos componentes lá. Tá? Lá tem alguns valores que vão estar expressos em decibéis, a gente vai trabalhar isso um pouquinho melhor lá, quando a gente estiver analisando os componentes reais lá em Ampop. Tá? Cansaram hoje? Não, foi tranquilo, professor. Beleza. Tá? Então, como tarefa para essa semana, vocês têm aqueles exercícios, os 2 exercícios de função de transferência, tá? Não é nada muito diferente desse que vocês fizeram, mas só agora trazendo para essa visão de função de transferência, tá? Na próxima semana, a gente já começa daí com amplificadores operacionais, e daí eu vou aproveitar a próxima semana para mostrar para vocês um pouquinho mais do Visir, né? E a gente já vai passar, a gente já vai ter o nosso primeiro experimento para fazer lá no laboratório remoto, tá? Deixa eu parar a gravação e a gente pode conversar um pouquinho.